Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 22 de junho, né? Começando aí a nossa quinta-feira e terminando a semana, né? Na verdade, eu ia falar terminando a semana, eu falei começando a quinta-feira. Mas vamos lá. Bom, ontem nós tivemos aprovação pelo Senado do Zanin, né? Que é o advogado do Lula, vai para o STF. Foi aprovado, né, na sabatina. Nós tivemos também a votação do arcabouço fiscal lá pelo Senado, teve uma mudança, uma emenda, volta para a Câmara para poder ser votado e depois seguir o seu caminho, né, dentro dos trâmites legais. E nós tivemos também ontem a decisão da política monetária, né, a taxa de juros do Fed, ó, do Copom, nosso querido Campos Neto, decidiu manter a taxa Selic, onde já era esperado. Porém, todo mundo estava esperando como seria o tom da divulgação, né, da ata ali, né, o que, que ele iria falar, se ia dar um parecer, o que poderia acontecer para a próxima reunião, de um início de corte ou não, e isso deu uma estressada na galera, né? Então todo mundo começou a dar seus pareceres ali, porque não teve nenhum indício de que na próxima reunião iniciaria o ciclo de corte, beleza? Ontem nosso Bovão da Massa também subiu, a gente já vai falar já já sobre isso e vamos seguir aqui para o vídeo para vocês ficarem atentos e bem informados, beleza? Bom, olhando o mundo todo antes da gente falar do mundo, eu vou pedir para vocês mais uma vez. Chegaram mais inscritos aqui no canal, muito obrigado para vocês, né, que chegaram agora no canal, se inscreveram, ativaram o sininho de notificação, muito grato. E eu vou deixar recado para você que está começando a assistir agora, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos para a gente fazer o giro de mercado chegar a mais pessoas, né? Então isso está ajudando bastante, né, a fomentar cada vez mais o nosso canal aqui de notícias pelo meu YouTube e também o nosso canal lá no Telegram da Cashwise. Não deixe de clicar aí, né, na descrição para se inscrever e acompanhar. Todo dia tem ali os highlights, né, as principais informações, as principais notícias que fazem diferença na sua carteira de investimentos, beleza? Agora sim a gente vai para o vídeo, aqui não tem vinheta, aqui não tem corte, a gente vai direto, beleza? Bom, olhando hoje Ásia-Pacífico, né, nós temos a China ali num feriado, então a bolsa de Xangai e a de Hong Kong estão fechadas, e a gente vê já uma liquidação ali, né, nas bolsas asiáticas, né, tanto na Ásia e Pacífico. O único que teve ali o seu desempenho no campo positivo foi Kospi da Coreia, subindo 0,43%. O restante, todo mundo ali no negativo. Isso acaba muito impactado pela fala do Jeremy Powell ontem, né? Então, assim como nós estávamos acompanhando a decisão da política monetária, a decisão da taxa de juros aqui no Brasil, o Powell sofre uma sabatina, né, no Senado, lá nos Estados Unidos, aonde ele apresenta um relatório semestral do Fed sobre a política monetária e falar um pouco mais do que está na cabeça dos dirigentes do Fed. Ou seja, as falas foram muito duras, né? Então, ele mencionou que em nenhum momento ele quer parar o aumento da taxa de juros, prevê ainda 2 aumentos, né, dentro desse ano e que a economia está muito forte. Eu separei até ali uns dados para falar para vocês, né, um resumão do que foi a fala do Powell, vou separar ali para vocês. Isso acabou impactando muito, tanto no mercado norte-americano, quanto hoje no mercado asiático e também na Europa. A Europa que está esperando hoje a decisão da taxa de juros do BOE, né, o Banco Central inglês, então isso lá do Reino Unido. Então isso pode ainda trazer mais 25 base points de aumento, já é esperado, mas aí todo mundo no campo negativo, a Europa que já abriu caindo muito forte. Olhando ainda lá na Ásia, né, nós tivemos aí os bancos centrais, né, tanto da Filipinas quanto da Indonésia, mantendo aí a sua taxa de juros inalteradas, então isso é até um fator positivo, eram 2 bancos centrais que os investidores asiáticos estavam esperando, e lá sem muita novidade, né, por aí. Bom, olhando aqui os futuros americanos, né, a gente já vê aí o futuro S&P neutro, né, 0,15% de queda, então está bem neutro. A gente vê também o índice DX, né, que é o dólar frente a uma série de moedas ao redor do mundo, também bem neutro, praticamente ali no 0 a 0, 0,06% de queda, né, e sem muita novidade. E nós vemos também
as commodities, né, minério de ferro voltando a cair quase que 1%, o petróleo também caindo mais do que 1%, tanto o WTI quanto o Brent, né, saíram ontem os estoques API. Então, isso pode impactar aqui no nosso Bovão da Massa em Vale e Petro. Porém, a Vale, lá nas ADRs, no pré-market nos Estados Unidos, estava subindo 1% hoje pela manhã. Depois começou a dar uma recuada ali em 0,80%, mas está positivo, né? Está na contramão das outras mineradoras. Se isso vai permanecer, não sabemos, mas vamos aguardar a nossa abertura do Ibovão da Massa aqui às 10 da manhã e a gente aguarda também a abertura do mercado norte-americano às 10h30, porque muita coisa pode acontecer. Bom, falando ali do Powell, né? O Powell mencionou que o mercado de trabalho continua sendo o principal calo dele, né? O mercado de trabalho está muito forte. Então, o aumento da taxa de juros ainda esse ano se faz necessário, não só por ele, mas por todos os outros diretores do Fed, dirigentes do Fed, porque ainda está muito deslocado a inflação da sua meta, que são de 2%. Ele falou que o trabalho do Fed será levar a inflação para a meta, né, de 2%. Então, não descarta novos aumentos, né, pelo menos mais 2 aumentos ainda esse ano, certo? Então, baixem as expectativas de pausa, de corte, então isso pode sim mexer nos mercados, porque o mercado precificou uma expectativa futura que o Fed iria segurar um pouco mais as suas altas da taxa de juros, né? Dar uma segurada. Ele falou que o crescimento da economia norte-americana, ele não deixou de ressaltar isso, o crescimento da economia norte-americana é muito forte, né? Muito grande. E mesmo com aperto monetário, está se mostrando bem resiliente, né? E ainda mencionou que a inflação dos serviços são as que menos sentem ao aperto monetário, né? E, enfim, mais aumentos para as próximas reuniões. Podem esperar isso. Então, depois eu vou olhar lá na CME, trago a informação aqui para vocês. Lá no Telegram da Cash, a gente vai mencionar isso, beleza? Bom, e ontem aqui, né, nós tivemos o nosso Campos Neto, né, nosso querido Campos Neto, trazendo aí algumas informações, né, sobre a decisão, né, da política monetária do nosso BC, né? Eu vou trazer aqui já para vocês o nosso Ibovão da Massa e a gente vai comentando ali o que aconteceu e o que pode ocorrer, né? Vou até botar aqui a conta de juros. Cadê? Aqui. Né? O que pode ocorrer com essa decisão, né? O tom do Campos Neto. Nós tivemos ali, separei alguns pontos, né? Ontem o nosso Ibovão da Massa subiu, só falar um pouquinho do Ibovão aqui. O Ibovão da Massa subiu, né? Mais 0,7% basicamente aí, muito impactado por Petro e pelos bancos, né? O setor financeiro também deu aquela ajuda. Então, quando a gente olha o Ibov, eu já falo para vocês, né, há bastante tempo. São commodities, né, materiais básicos aqui, as nossas mineradoras, setor financeiro e petróleo e gás, né? É um setor muito forte. Então, os bancos ajudaram bastante, o Banco do Brasil subindo 3%, Petrobras subindo 4%, a Prio subindo quase 7%. Então, isso impulsionou muito o Ibovespa, né? Ajudou o Ibovespa a subir aí, já na expectativa também de um tom do Campos Neto mais brando, mais dovish, que vai começar a ter um início de corte, né? Sendo que a manutenção da taxa de juros que era esperada pelo mercado veio, ok, zero problema. Porém, o tom do Campos Neto foi que não desceu muito bem entre os formuladores de mercado, né, os analistas, muita gente ainda criticando isso. Não só os analistas, quanto também a ala política. A ala política falou que foi horrorosa o comunicado do Campos Neto e fala até em boicote, né, do Campos Neto em cima da economia. Então, o Campos Neto manteve a taxa Selic em 13,75, normal. Mas só que avalia, né, que a estratégia da manutenção da taxa básica por um período mais prolongado se faz necessário, né? Até porque tem passos futuros que dependem, né, da evolução inflacionária e os componentes mais sensíveis à política monetária e às atividades. Então, isso mostra que, mesmo vendo que a inflação está cedendo, né, mesmo vendo que a inflação está cedendo, ele retirou, já não vê mais um período de ter que fazer ajuste na taxa de juros para cima. Então, isso foi positivo, esse ponto foi positivo.
porém a não inclusão de um início de corte ou uma sinalização de um início de corte para a próxima reunião, isso pode estressar o mercado hoje, né? Isso pode gerar algum tipo de realização no mercado, até porque muitos ativos tomaram força, que a galera quer comprar antes, né? Por isso que eu falo que o mercado financeiro, por isso que eu falo não, por isso que é assim, né? O mercado financeiro, ele precifica expectativa futura. Então, ele sobe no boato ou na expectativa e cai no fato ou permanece a subida no fato, certo? Como um dos fatores era o início do ciclo de corte, a gente pode ver sim um tipo de realização. Até porque o nosso Ibovespa está esticado. Como eu falei, o Ibovespa parece que sobe como se não houvesse o amanhã, né? Então, nós temos aí no diário, a gente já vê aí esticado, o volume financeiro foi até interessante, né? Basicamente ali muito próximo da média dos últimos 10 pregões. Se olharmos aqui no semanal, a gente tem aí uma esticada grande aí do Ibovespa, batendo aí na ponta alta do nosso caixote aqui, né? Essa lateralização que a gente já vem há bastante tempo. Então, nada do que mais saudável ter essa realização e podendo ter, beleza? Mas a decisão do Campos Neto não caiu muito bem assim para os formuladores de mercado e para os investidores, né? Ele afirmou ali que o balanço de risco permanece com fatores em ambas as direções, né, tanto de alta quanto de baixa, e destacou, né, nos riscos de alta estão a maior persistência nas pressões inflacionárias no mundo, né? Então vê que o mundo não baixou as suas pressões inflacionárias, ele não deixa de olhar lá. E o outro ponto é como será que está a incerteza, né, do desenho final do arcabouço fiscal. Então, depois disso foi votado, né, teve uma emenda que entrou. Essa emenda que entrou foi o que o relator, né, lá no Senado, ele tinha rejeitado e depois voltou atrás, né, que é a emenda que evita o corte de 32 bilhões no orçamento, né, para o ano que vem, certo? Então, agora já tem o desenho, vai para a Câmara precisa votar essa alteração para depois seguir os seus trâmites normais. Um outro fator também de risco, né, para baixo, né, para alta, seria a desancoragem, né, maior ou mais duradouras em prazos mais longos, né? Então, eles precisam ter uma ancoragem mais voltada para o centro da meta, né? Vamos botar assim, ali a inflação precisa estar muito mais no centro da meta, né? Por um período um pouco melhor, vamos botar assim, para que ele possa ter uma segurança em baixar um pouco mais a taxa de juros, beleza? Entre os fatores de risco de baixa, ele não deixou de mencionar a questão das commodities, né? Então, uma queda adicional das commodities em moeda local, né? Uma desaceleração na atividade global mais acentuada que a projetada. E o outro ponto é a desaceleração do crédito doméstico maior que o que é compatível com a política monetária. Então, esses são os fatores que podem gerar uma baixa na inflação. Então, para isso, né, com esses fatores de baixa, isso poderia trazer sim um corte da taxa de juros. Como o governo ainda está fazendo esse trabalho também voltado para o mercado de crédito, isso pode trazer um alívio ali, né, tanto para a economia, sem precisar ter a baixa da taxa de juros, que aí vai estar fazendo um trabalho em relação ao endividamento das famílias, mas essa decisão, né, o tom do Campos Neto não caiu tão bem assim, beleza? Bom, trouxe aqui para vocês também, vamos falar da doleta, né? E trouxe ali mais 3 ações para a gente poder comentar, né? Então, a doleta batendo aí basicamente na nossa linha de suporte, né, dos 4,75, então fechou ali 4,769, né, 4,76, basicamente, então caindo aí basicamente aí 0,7% também, né, em linha com que caiu o nosso Ibovão da Massa, e trouxe aí algumas empresas, né? Então a gente vai falar de Soja 3 hoje, né? Soja 3 que trabalha abaixo da média móvel, eu estou trazendo aqui no diário, né? Abaixo da média móvel de 200 períodos, da de 20 e de 10 e abaixo do high low, né? Então ainda mostra aí uma tendência aí de baixa,
sendo que aqui nessa região acabou segurando nos 10,53, né? Então a galera achou barato. Vamos ver se perder os 10,53, tende a vir aqui para os 10,14 e até mesmo depois que perder essa região, vir aqui na casa dos 9,50. Beleza? Agora, ganhando o high low, ganhando a média móvel, esses 11,40 aqui, poderia buscar a ponta mais alta, né? Aqui voltando a essa linha aqui de resistência, que são os 12,36, certo? Olhando aqui no semanal, vamos ver como é que está a soja 3 no semanal. Bom, semanal continua a mesma coisa, né? Uma tendência de baixa, né? Ainda precisa ganhar novos patamares aqui para mudar um pouco mais essa tendência, beleza? Bom, PetroRecôncavo é uma empresa que eu nunca analisei, ó. Vocês podem ver que está todo aqui em branco. Vamos botar no semanal para a gente ver como é que está PetroRecôncavo. Bom, vamos traçar aqui então juntos, rapidamente, para a gente não tomar muito tempo de vocês, já estamos com 16 minutos. Bom, PetroRecôncavo está sinalizando no semanal, né, uma reversão na tendência, né, ganhou o high-low ali, média móvel de 10 períodos tentando cruzar a de 20 períodos para cima, ganhando essa região aqui dos 21,84, pode vir buscar a região aqui dos 30 até os R$36, né? Seria interessante. Então, precisava ganhar essa região aqui para ficar mais interessante aí dos 21,84. Vamos para o Banrisul. Também vou analisar também no semanal. Banrisul tem uma pernada linda de alta aqui. Meu Deus do céu. Também nunca analisei essa empresa. Vamos traçar aqui. Vou botar só a Fibo aqui, né? Então, passou rasgando a galera que comprou o Banrisul aqui no início do ano. Em março, porra, fez uma excelente posição. Beleza? Tá de 9,20, né? Praticamente até os 14. Aí uma alta de 59%. Excelente a galera que comprou o Banrisul. Tem até alguns sócios que são fã de Banrisul, né? Alô, galerinha da Cashwise. Porra, vocês brincaram nessa, hein? Bom, aqui, só traçando aqui, né? Tinha uma congestão, o Banrisul tinha uma congestão aqui, né? Desde 2020, basicamente, teve uma congestão aqui, aí chegou a trabalhar na mínima aqui, basicamente, né? Na mínima do Covid. Essa região aqui foi a queda do Covid. Quem conseguiu comprar, né, nessa região fez uma excelente posição. Ganhou essa linha de resistência, quebrou o caixotaço e agora está buscando, né? Próxima parada, 17,56, né? Vamos ver o que acontece com o Banrisul. Pode ser que vá até lá, mas como teve essa decisão da política monetária ontem, tudo pode mudar, certo? Bom, esses são os recados de hoje. Hoje temos ali nem falei para vocês sobre a agenda, mas eu vou ler aqui para vocês. É basicamente mercado de trabalho norte-americano, Powell continua falando, e a decisão do BOE, né, o Banco Central do Reino Unido, da Inglaterra, ele vai decidir a sua política monetária. A previsão é de subir 25 base points, saindo de 4,5 para 4,75, beleza? Outro dado que vai fazer preço são os pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. O Powell mencionou que o mercado de trabalho continua forte, é onde o Fed está olhando para tomar a sua decisão de subida ou manutenção da taxa de juros, beleza? Fora isso, nada mais de interessante. Esses 3 pontos, né, na verdade. Ainda as falas do Powell lá no Senado, nós temos a decisão da taxa de juros pelo BOE e nós temos os pedidos iniciais de seguro-desemprego, certo? Então, falas de Fed Boys, decisão da política monetária do Reino Unido e pedidos iniciais de seguro-desemprego. Acompanhem hoje o que vai acontecer com o Ibovespa. Se tiver realização, não se assustem, até porque, como eu mostrei ali, nosso Ibovão da Massa subiu e subiu forte. O que a gente pode ver basicamente de ajuste ali é a ponta longa dos juros que deve começar a se ajustar, porque precificou uma queda futura e essa queda pode não ocorrer já para as próximas reuniões. Então,
as taxas de juros podem vir a se ajustar e, com isso, mexer também no nosso Ibovão da massa. Beleza? Então, forte abraço, pessoal, muita atenção no capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!